Oi, crianças, vamos lá? Vamos começar? Esse vídeo aqui ficou faltando porque o livro estava na escola, tá? Mas então agora é a última explicação, né, que falta lá do roteiro. Então, vamos lá. Novas formas de organização. A agricultura possibilitou o aumento populacional, o que levou alguns grupos a se organizarem em aldeias ou cidades. Nesses locais, a organização social era feita pelos chefes de famílias, que compunham os clãs, e a reunião de muitos clãs formavam grandes tribos, chefiadas por um líder que detinha o poder político e religioso. Esse tipo de organização foi comum em cidades do Oriente Médio, como Ur, Uruk e Nippur, localizadas na região do Crescente Fértil. Em muitas dessas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimentos que o necessário, gerando um excedente que era destinado ao comércio e ao sustento das pessoas que exerciam outras atividades, como os sacerdotes e os soldados, né? Porque esses aqui não trabalhavam plantando a comida para si, né? Eles tinham que cuidar, os sacerdotes cuidavam da fé do povo, da religião, e os soldados da proteção, né? Então alguém tinha que pagar o alimento deles, né? Então era com esse excedente da produção agrícola. Com essa configuração, pode-se dizer que estavam lançadas as bases para a constituição de um governo, pois existia uma organização social e política com distribuição de funções para cada grupo da sociedade. O trabalho e as funções eram distribuídas de acordo com a origem de cada indivíduo e os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas. Esse tipo de organização surgiu da necessidade de distribuir as tarefas e acabou se consolidando como uma estrutura social e política mais comum entre a sociedade desse período e outros que viriam a se estabelecer depois. Então aqui vocês estão vendo uma imagem, né? Vista do sítio arqueológico de Nippur, antiga cidade da Mesopotâmia, construída há cerca de 5.000 anos, localizada na região que hoje corresponde ao Iraque. As ruínas, né? Deixa eu mudar aqui a página para a gente ver. Localizar, focar direitinho aqui na câmera. Então, olha lá. Você sabia? A cidade de Nippur era considerada sagrada e foi um importante centro religioso da Mesopotâmia, com muitos templos e edifícios públicos. Segundo a tradição, Enlil, um dos principais deuses deste povo, teria criado a humanidade na cidade de Nippur. Por isso, ele recebia peregrinos de diversos lugares. O que não é verdade, eles estavam enganados, né? Não surgiu nada lá, mas é o que eles acreditavam na época. E olha o que está escrito aqui do lado. Fragmento de mapa da antiga cidade de Nippur, no atual Iraque. Então, depois que vocês forem ver a atividade lá que eu passei de geografia, falando sobre mapas. Isso aqui seria um tipo de um mapa histórico, tá? Que nós conversamos sobre isso lá. E aqui a gente tem um exercício, ó. Complete o texto a seguir com as palavras destacadas. Então, olha lá. As palavras que a gente tem que colocar aqui no texto: sacerdotes, tribos, agricultura, comércio, clãs, aldeias, excedente e soldados. Vamos ver? O aumento populacional, vírgula, a agricultura e a criação de aldeias contribuíram para a organização das sociedades em clãs, que formavam grandes tribos. Nas primeiras cidades, a agricultura produzia excedente de alimentos, que era destinado ao comércio e ao sustento de sacerdotes e soldados, conforme a gente explicou lá depois, né? 2. Assinale os elementos importantes para a organização política e social das antigas cidades, né? Então, o que era importante para a época? A saúde era importante? A saúde sempre é importante, né? Mas é uma coisa que eles não pensavam no passado, então a gente não pode marcar. Eles estavam mais preocupados com o sustento deles mesmo, né? De como organizar as coisas dele. O comércio era importante? Sim. Porque vocês viram, foi através dos excedentes dos alimentos que eles plantavam que eles conseguiram pagar os sacerdotes, os soldados, né, as outras pessoas que não conseguiam plantar seu próprio alimento, né? Então, o comércio é importante. A população também é importante? Sim, né? Porque foi a partir daí que começaram a formar as primeiras cidades, as primeiras tribos. Então, é importante. O nomadismo é importante? Não, porque vocês lembram que acabou o nomadismo e as cidades começaram a surgir quando as pessoas se tornaram sedentárias, né? Quando houve o sedentarismo. Então, não pode marcar isso aqui. O poder, temos que marcar o poder sim, porque daí surgiram as primeiras pessoas que estavam organizando a sociedade, os sacerdotes, os soldados, e essas pessoas, eles têm poder, né? O poder de controlar a sociedade, então é importante. E a agricultura também é importante, né? Porque foi por ela que, com os excedentes que vendiam da produção, que conseguiram organizar toda a sociedade, tá? Então, retomando, é para marcar a letra B, comércio, C, população, E, poder e F, agricultura. E aqui a gente tem agricultura,
aldeias, clãs, tribos, excedente, comércio, sacerdotes e soldados, tá bom? O resto eu vou fazer no outro vídeo, as outras 2 páginas.